Vamos lá, agora são 8h05, hora de entrevista importante para você acompanhar nessa edição do Expresso CNN. A gente conversa agora com o ex-presidente do Banco Central, Gustavo Loyola. Presidente, boa noite, bem-vindo de volta aqui ao Expresso CNN. Mona Lisa falando, o senhor me ouve bem? Ouço sim. Boa noite, Mona Lisa, e a todos. Boa noite, muito obrigada por atender ao nosso pedido. Bom, presidente, a gente está vendo aí, vimos no relato da nossa reportagem, né, essa inflação, então, para o mês de janeiro, maior desde 2016, uma pressão inflacionária enorme. E por causa dessa pressão inflacionária, eu gostaria de começar o nosso papo tratando sobre o alerta aí do Banco Central, que a gente destacou bastante ontem. Um alerta que não foi escancarado, mas para bom entendedor, meia palavra, uma palavrinha pequenininha basta, um sinal basta. No Banco Central, o alerta ali para a PEC dos combustíveis, né, de que essa proposta, de fato, pode aumentar os preços em vez de diminuir a inflação. Estamos num momento absolutamente delicado da economia brasileira. Gostaria de começar por aí, ouvi-lo. De que maneira a gente pode ver uma reversão dessa tendência que, pelo que tudo se aponta, tudo que está apontado, parece que teremos momentos muito mais difíceis daqui para frente? Pois é, o calcanhar de Aquiles da economia brasileira nesse momento, né, é a situação fiscal. Quer dizer, existe aí uma perspectiva de uma piora fiscal importante esse ano, em função principalmente de medidas adotadas pelo Congresso, que vão aumentar os gastos, e também medidas de iniciativa do próprio Executivo. E por isso essa PEC dos combustíveis aí, ela é, né, de redução do imposto, ela é extremamente danosa, porque ela agrava a situação fiscal e, com isso, tem um efeito sobre as expectativas dos agentes econômicos afetando a taxa de câmbio. Ao afetar a taxa de câmbio, desvalorizando o real, afeta todos os preços que têm seus preços, que têm relação com a moeda estrangeira, basicamente alimentos e combustíveis, que são, vamos dizer assim, um núcleo da inflação, aquilo que está realmente pressionando muito a inflação. Então, essa medida aí que visa reduzir o preço do combustível, na realidade, é um tiro no pé, é um verdadeiro, como disse o ministro, é kamikaze, né? Então, a advertência do Banco Central é muito bem colocada. Eu acho que, neste momento, não se deve adotar nenhuma medida que agrave a situação fiscal. Ao contrário, o que deveria ser feito, na realidade, é melhorar o desempenho das contas públicas, né? Principalmente tendo em vista aí os efeitos negativos que isso pode ter sobre a atividade econômica, sobre as expectativas, sobre os investimentos e também sobre a inflação, como eu mencionei, né? O recado ontem, um alerta na ata do Copom, não foi escancarado, mas todo mundo entendeu. A gente até fez esse alerta aqui na nossa programação com a nossa analista Thaís Herédia. Eu pergunto ao senhor ainda sobre essa questão. Tinha que ter sido um recado ainda mais explícito, escancarado mesmo? Ou, por enquanto, dá para manter ali na entrelinha? É difícil o Banco Central dar um recado muito escancarado, né? Porque, na realidade, ele acaba, de certa forma, invadindo um pouco a competência que não é do próprio Banco Central. É uma questão relativa à política fiscal, né? Eu acho que o tom foi adequado, enfim, para bom entendedor, meia palavra basta. Está claro que o Banco Central está desconfortável com a situação fiscal. Não é a primeira vez que o Banco Central alerta para a necessidade de medidas na área fiscal, né? E eu acho que, se a gente olhar, inclusive, vamos dizer assim, as últimas atas do Copom, né? Eu acho que houve até uma certa subida do tom. Eu acho que o Banco Central dessa vez foi um pouco mais incisivo, né?
Sim. Presidente, colocar os nossos analistas, claro, para conversar, chamar o Fernando Nakagawa, que também participa do papo. Cadê o Naka? Oi, Naka, boa noite, bem-vindo, querido. Fique à vontade. Obrigado, Mona. Presidente, eu queria ouvir o senhor sobre essa questão dos combustíveis ainda. A gente tem essa PEC, essa proposta de corte unilateral dos impostos, vamos dizer assim, que economistas como o senhor já demonstraram por A mais B que não para em pé. Ao mesmo tempo, a gente tem uma parte do Congresso discutindo a intenção de um fundo de estabilização de preços. Essa ideia já foi discutida, inclusive, no governo Michel Temer. E alguns governadores, alguns economistas citam até a possibilidade, uma sugestão de tentar alterar a fórmula com que a Petrobras calcula o preço dos combustíveis, talvez desdolarizando parte dessa conta. O fato é que a gente tem hoje um problema com os combustíveis. Isso está pesando muito no bolso do brasileiro. Queria ouvir do senhor, presidente, que tipo de caminho a sociedade e o mundo político poderiam discutir para tentar minimamente amenizar essa situação com o dinheiro que o Brasil tem, ou talvez não tenha, para gastar com isso hoje? No curto prazo, não tem muito o que ser feito, porque o preço do combustível ele é dado em moeda estrangeira. Então, não tem o Brasil com condição de afetar o preço em dólar do petróleo. O que nós podemos fazer são duas coisas. Primeiro, reduzir impostos, sim, desde que se tenha um correspondente corte na despesa pública ou a criação de outro imposto sobre outro bem, de maneira a equilibrar as contas públicas, né? Ou seja, não pode ter um corte que seja simplesmente para agravar a situação fiscal. Então, essa é uma coisa que pode ser feita, né? E, inclusive, com um benefício, ou seja, a responsabilidade fiscal, como eu disse, ela acaba afetando a taxa de câmbio, né? E isso aí, evidentemente, diminui o impacto da alta do preço dos combustíveis aqui em reais, tá? Então, isso pode ser feito. Assim, isso tem que ser feito no longo prazo, né? Reduzir um pouco a carga de impostos e tal sobre os combustíveis. Mas, assim, a questão da alta dos combustíveis é uma questão global. O mundo inteiro está sofrendo com uma piora da inflação, um aumento da inflação. Só que, como eu disse, aqui no Brasil, magnificado por essas questões de cunho doméstico, né? Notadamente na área fiscal e política. Eu acho que medidas tipo fundo de estabilização, etc., não resolvem. Não resolvem, são maneiras artificiais de tentar resolver um problema, né? Assim como no passado se tentava, por exemplo, congelar preços e tal, e nunca se resolveu nada em termos de inflação, tá? Então, acho que, enfim, ter uma boa gestão macroeconômica, tentar mudar um pouco a estrutura de tributação sobre combustíveis no Brasil, que realmente é pesada, né? Mas com responsabilidade, com bastante responsabilidade. Vamos tentar fazer 2 rodadas, então chamar o Caio também para a conversa e aí a gente volta aqui com perguntas minhas e do Naka também. Caio, por favor. Gustavo Loyola, boa noite. O maior incômodo dos economistas é que os políticos pouco lhes dão ouvidos? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que os políticos eles ouvem os economistas, só que não é um diálogo tão fácil assim, né? Normalmente o economista, o político só reage mais aos fatos imediatos, né? Quando os economistas advertem sobre o risco de uma situação futura, normalmente é muito difícil sensibilizar grande parte da classe política. Mas quando o desastre começa a se avizinhar, né, a situação começa a ficar mais complicada, aí os ouvidos se abrem mais, né, e os economistas são mais ouvidos. Eu acho que seria uma injustiça, vamos dizer, colocar os políticos tudo como se fosse uma classe homogênea. Há políticos e políticos, alguns têm maior sensibilidade, conhecimento de economia e tal, e conseguem, vamos dizer assim,
traduzir a linguagem dos economistas para a política e transformar isso em medidas que são positivas. O Congresso atual, por exemplo, adotou medidas muito positivas na área econômica, né? Por exemplo, recentemente se aprovou uma nova lei cambial, por exemplo, né? Muito positiva. O ano passado foi aprovada a autonomia do Banco Central, um progresso muito interessante também. Então, assim, acaba se convencendo os políticos da necessidade de mudança. Mas não é um diálogo normalmente muito fácil. Os políticos não entendem, talvez, muito os economistas e vice-versa. Na hora que o Caio fez essa pergunta, lembrei de uma apuração recente do Caio, que trouxe aqui na abertura do Expresso sobre o total não ouvidos, vamos dizer assim. O presidente ligou lá para o ministro Paulo Guedes, dizendo para ele, vai ser assim a PEC, ele só recebeu o recado. O Caio não pôde contar a segunda parte da apuração, teve uma resposta do lado de cá do telefone, um palavrão impronunciável em qualquer horário do telejornalismo. Mas é isso, Paulo Guedes ainda é ouvido nesse governo? Como o senhor vê a figura de Paulo Guedes em questões tão importantes, por exemplo, como a PEC dos combustíveis, presidente? Eu acho que ele é cada vez menos ouvido, né? Culpa dele ou dos políticos? Olha, é difícil, eu acho que quando um diálogo não se estabelece, normalmente a culpa é dos dois lados. Pode ser que a culpa de um lado seja maior do que o outro, mas eu acho que os dois lados são culpados. Eu acho que o ministro, eu acho que ele não soube, talvez, colocar algumas pautas em discussão de maneira organizada no Congresso, atropelou ao Congresso em alguns casos, mas, evidentemente, o diálogo vai se dificultando por razões políticas, né? No ano eleitoral, em que o presidente está em segundo lugar nas pesquisas, inclusive de perder a eleição já no primeiro turno, né? Evidentemente que toda a área política do governo estabelece outras prioridades e fica cada vez mais difícil para o ministro da Economia aprovar suas pautas, inclusive dentro do próprio governo, né? Então, eu diria o seguinte, o ministro foi perdendo substância ao longo do tempo, né? Sem dúvida. Ai, não me fala que travou. Os problemas que temos. Presidente, a última frase que o senhor estava dizendo, o ministro foi perdendo espaço, aí travou. O senhor poderia repetir antes de eu passar para o NACA mais uma vez, fazer mais uma pergunta, por favor? Exatamente isso. O ministro foi perdendo espaço, perdendo colaboradores, né? E, enfim, hoje ele é, no mínimo, assim, no máximo igual aos demais, ou seja, ele não é mais o chamado superministro, né? Que pretendia ser no início do governo. NACA, chega de novo na conversa, NACA. Obrigado, Moana. Presidente, o senhor mencionou que não dá para colocar todos os políticos na mesma cesta, mas atualmente a gente tem no cenário, pelo menos as pesquisas eleitorais mostram dois caminhos possíveis com os números de hoje. O senhor consegue fazer um cenário, já que economistas trabalham com um cenário, com previsões, com expectativas, para como seria a economia num eventual governo de Luiz Inácio Lula da Silva ou de Jair Bolsonaro? Olha, eu francamente acho que os dois cenários são muito, muito desafiadores. O presidente Lula, a volta do PT ao poder, eu acho que não sinaliza, a meu ver, positivamente para a economia. Inclusive, o próprio ex-presidente tem manifestado algumas ideias que são bastante negativas, por exemplo, acabar com o teto de gastos, desfazer a reforma trabalhista, enfim, uma série de outras ideias aí que são ideias muito negativas, para dizer o mínimo, né? E a gente se lembra o desastre que foi, do ponto de vista econômico, o governo da ex-presidente Dilma. Por outro lado, o governo Bolsonaro ele está deslizando cada vez mais para o populismo,
ele abandonou as pautas mais, vamos dizer, reformistas da economia. E pior do que isso, né? A gente não pode ter uma visão só concentrada em economia. A gente tem que ter uma visão mais holística. O país não é só economia, a gente tem que olhar, por exemplo, a educação, né? O que está acontecendo na educação, o que está acontecendo na saúde, o que está acontecendo em outras áreas do governo. Então, tudo isso forma, evidentemente, a base para que o país se desenvolva, né? Então, por causa disso, eu não me animo assim com um cenário positivo em nenhuma das duas situações, nem com a reeleição do presidente Bolsonaro, nem com a volta do PT ao poder. Caio, chega de novo, por favor. A maior dificuldade, na sua visão, para que uma agenda liberal, de fato, seja implementada no Brasil? São os interesses corporativos, são os interesses empresariais, são os interesses políticos? Por que é tão difícil, por exemplo, implementar um programa extensivo de privatizações? Por que é tão difícil uma reforma administrativa? Qual que é o cerne aí dessa questão? Eu acho que todos esses interesses, eles se misturam, né? Às vezes se aliam, às vezes não, e acabam sendo pontos de veto às reformas que são necessárias. E muitas vezes, quando se alinham esses interesses, são em favor de retrocesso, né? Nós sabemos da força que tem as corporações no Brasil, né? A força que tem algumas entidades de classe, enfim, são interesses que muitas vezes são até legítimos, né? Mas que acabam obstaculizando as reformas. Por isso que precisa de ter vamos dizer assim, o presidente da República precisa ser um líder, né, para aparar arestas, dar o ritmo que é necessário às reformas, né, fazer aquilo que é possível. A história brasileira recente mostra que as reformas são difíceis, mas não são impossíveis. Veja bem, nós no início do governo Bolsonaro, nós fizemos a reforma da Previdência, né? Houve aquela tentativa no governo, primeira tentativa lá atrás, no governo Fernando Henrique e tal, algumas mudanças pontuais durante os governos petistas, depois teve a tentativa na época do presidente Temer, e aí desagou numa boa reforma no início do governo Bolsonaro. Então, as reformas ocorrem, mas elas precisam ser trabalhadas, um trabalho artesanal, um trabalho de diálogo, de conversa, não apenas com o Congresso, mas com a sociedade. Toma tempo, mas é possível, tá? Como dizer, eu acho que não é impossível, não. Mas não num ano de eleição como esse, né? Agora não dá mais, né? Passou. Não, ano eleitoral não dá, né? Porque são quando esses interesses, eles estão mais à tona, os interesses de curto prazo. Além disso, o próprio calendário do Congresso fica muito reduzido, né? Nós sabemos que, a partir de um determinado momento, o Congresso praticamente para, né? Só faz votações aqui que são mais urgentes e só retoma um pouco os trabalhos lá no final do ano, mas aí tem que apreciar o orçamento, etc, etc. Então, realmente não tem espaço. Presidente Gustavo Loyola, ex-presidente do Banco Central, muito obrigada, presidente, pela gentileza de vir aqui conversar conosco, tratar de tantos assuntos. Já deixo o convite para uma próxima conversa. Muito obrigada. Obrigado, será um prazer voltar.